Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, bom início de mês de fevereiro, estamos às vésperas da festa, onde celebraremos a festa da luz, a apresentação do Senhor. E o que hoje temos a meditar? Nesta véspera, neste sábado do tempo comum, da terceira semana do tempo comum, o que o Senhor tem a nos dizer de novo? Nós caminhamos com São Marcos ao longo destas últimas semanas e, em especial, escutamos agora algumas parábolas. Porém, depois dos ensinamentos de parábolas, vamos agora escutar e ver 4 milagres. Hoje o primeiro. E se abre e fecha toda essa sessão dos milagres com uma pergunta no Evangelho: quem é este? Os discípulos questionam quem é este homem. E escutemos o que São Marcos nos apresenta hoje. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, conhecemos já esse Evangelho, conhecemos algumas nuances de meditação dele, mas também tem algo sempre de novo para aprendermos com o Evangelho. Como vimos, está nos falando da fé, assim como vai também nos dizer a primeira leitura. E vai nos mostrar este caminho de fé que devemos de ter, apresentando os patriarcas. Esta página da Carta aos Hebreus fala justamente neste capítulo diversos patriarcas, que hoje nos apresenta Abraão e Sara. Mas, e o Evangelho? Tem a dizer o que a cada um de nós? Primeira coisa, Jesus entra na barca. Existem outras barcas ali, mas todas somem. Não vemos falar das outras barcas, mas sim da barca somente onde está Jesus e seus discípulos. E o que aconteceu? Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas, a água se lançava dentro da barca que começava a encher. Aqui nos recorda algo que é específico do lago, do mar da Galileia. É conhecido por mudar de tempo drasticamente ao improviso. E isso tem a ver com o quê? Nos recorda o quê? Justamente a nossa vida. A nossa vida, muitas vezes, ao improviso, tem mudanças.
De repente estamos trabalhando e no segundo, uma hora depois já estamos desempregados. Ou ainda estamos com saúde e depois descobrimos que temos um problema grave de saúde, que tem um tratamento muito sério. E assim sucessivamente. Acreditamos que está tudo bem na nossa família e descobrimos algo muito grave acontecendo que não tínhamos consciência. E assim podemos ver que é a nossa vida. É como o mar da Galileia. E a barca é justamente a nossa vida. As tempestades que é um improviso, porque as condições do mar da Galileia são assim. Um vento que passa ali pode provocar uma tempestade e do momento bom de repente mudar para uma grande tempestade. Da calmaria à tempestade, à agitação. Isto, tantas vezes, é a nossa vida. Acontecem coisas que não escolhemos, situações grandiosas para nossa pouca força, que não temos tanta força assim. E a barca da nossa vida agita. Nossos medos têm a ver, às vezes, com pessoas, realidades ou fatos que fazem parte da nossa vida. E é justamente ali que deveremos redescobrir a nossa fé. Quando tudo parece como areia na nossa mão, onde apertamos e não importa o quanto apertamos a nossa mão, a areia vaza da nossa mão. É ali que temos que redescobrir a nossa fé, nessas situações da vida. E vemos os discípulos chamarem a Jesus. Aqui há grandes ensinamentos para nós. Devemos de ter presentes, por primeiro, que o mar representa muitas vezes o lugar das forças malignas que somente Deus pode dominar. É onde vivemos, é a vida, onde passamos e recordemos quem é o príncipe deste mundo. Mas Deus domina e submete a ele com o império da sua voz, como quem domina os demônios, como já ouvimos. Jesus vai apresentar o poder de Deus e por isso vão perguntar os seus discípulos quem é ele. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Os discípulos questionam como tantas vezes também nós questionamos na nossa vida onde está Deus. Onde Deus se escondeu em nossas vidas ou se nos esqueceu por causa daquilo que estamos passando. Por quê? Porque muitas vezes não sentimos a presença de Deus, mas devemos de recordar que Deus não nos abandona e que tudo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus, é para o nosso crescimento, é para crescermos na fé. Então, Jesus, logo depois, ao ser despertado pelos seus discípulos, diz: silêncio, cala-te, ao mar e ao vento. E aqui temos que ver que também Jesus não dirige somente ao vento e ao mar isso, mas dirige também a nós. Porque nós, muitas vezes, agitados pela angústia, queremos tomar as decisões e fazer tudo, e somos como aqueles bonecos de posto de gasolina, um João Bobo que fica para lá e para cá agitado e não sabe o que fazer. E Jesus é como se dissesse para nós: para, silêncio, cala-te, confia em mim, deixa-me agir na tua vida. E assim nós somos chamados também a, neste silêncio, reencontrarmos o Senhor, não somente chamá-lo, mas confiarmos nele e darmos este assentimento da nossa fé a ele. E temos feito. Temos reconhecido tudo isso que meditamos na nossa vida, com certeza, mas temos feito este momento de confiar no Senhor, de que o chamamos, que rezamos, mas temos essa confiança de nos calar, nos silenciar para que Ele possa agir e nos submetermos a Ele. Por que digo isso, irmão e irmã? Pelo simples fato de recordar que algumas coisas Deus não vai agir como nós pensamos em procurar as coisas na internet, num piscar de olhos, resolvemos, encontramos a solução dos problemas. Não é assim. Devemos de recordar que a nossa vida é como nós meditamos nos últimos dias, justamente a semente, a planta.
A nossa vida tem seus tempos e dos problemas não se sai de um modo veloz, dependendo do problema que estamos passando, da situação da nossa vida. E nós temos confiado no Senhor, temos nos colocado na Sua presença e na Sua escuta, temos rezado e colocado a confiança nele, mesmo que não vamos ver o resultado, talvez, de tudo aquilo que estamos rezando, estamos esperando em Deus, como vamos meditar na primeira leitura. E assim o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Em uma outra tradução também diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E por que Jesus pergunta: por que temeis? Por que sois tão tímidos? Por que sois tão medrosos? Jesus repreende os discípulos e também a nós da pouca fé que tem. Porque embora tendo fé em seu poder divino, se deixaram levar pelo medo e temeram que Jesus, porque dormia, não tivesse conta do perigo e os deixasse perecer, como nós em nossa vida tantas vezes pensamos e agimos como se fosse assim. Os santos padres da Igreja veem nesse fato a imagem do que sucede à nossa alma. O luar, a noite, é a vida presente, a tempestade é a tentação. Jesus a dormir figura a fé adormecida, a nossa fé que dorme. Seu despertar é como efeito das invocações e preces dos que recorrem ao seu poder. E a calmaria significa o triunfo da paz de Deus e da sua graça em nossas vidas. E temos vivido desta forma, nesta confiança no Senhor. Nós tantas vezes escutamos este evangelho, mas crescemos na nossa fé. Temos insistido na oração para que a nossa fé cresça, para que Jesus possa agir, e temos confiado que Ele não nos abandona e que tudo ocorrerá no tempo certo. O Salmo nos diz no refrão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Conhecemos do Evangelho de São Lucas. E o que diz um dos trechos, que é justamente o cântico Benedictus do pai Zacarias, pai de João Batista, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Deus veio nos salvar, mas nós devemos de ter esta confiança nele. Devemos de recordar que ele não falha com suas promessas para conosco, mas temos tido esta confiança em suas promessas. E por fim, a carta aos Hebreus hoje nos diz: irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Então, a fé nos mostra esta esperança, esta expectativa das realidades que ainda não vemos. O céu, a glória de Deus, que sabemos que nos espera. Mas, por causa da fé, mais uma vez voltamos a algo que já meditamos tanto. Nós devemos de viver como aqueles que vivem no céu, que buscam o céu. Mesmo com as adversidades, as tempestades da vida, mesmo com todos os conflitos, as situações que passamos, devemos de viver como pessoas que estão nesta expectativa do céu, da vida eterna. E segue o texto. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Então vemos a obediência de Abraão, audire, escutar profundamente. Deus pediu, Deus lhe disse e ele cumpriu. Não questionou Deus, não calculou como tantas vezes nós queremos calcular as situações das nossas vidas. Espera, deixa eu ver se vai dar certo na minha fé, se seguir a Deus vai valer a pena, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar com isso. Não. Abraão deixou tudo e foi para onde Deus mandou. E
Passou pela terra prometida, como aqui escutamos e como bem sabemos. Passou pela terra de Jerusalém, de Israel. Recordemos, Melquisedeque, rei de Salém, Salém é Jerusalém. Então, conheceu, mas não sabia que ali sua descendência ia habitar, mas confiou em Deus. Seguiu tudo aquilo que Deus lhe pedia, foi fiel, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como as areias das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Estamos vendo aquilo que é a realidade apresentada aqui nos patriarcas. Abraão, Sara, seus descendentes, também o deve de ser para nós. Nem sempre veremos o resultado da nossa fé, o resultado de todas as nossas orações, o resultado dos caminhos que percorremos que Deus nos pediu, mas devemos de confiar como eles, caminhar nos caminhos, nos desígnios de Deus, viver esta fé verdadeiramente. E temos buscado, temos sido fiel. Temos olhado para aquilo que nos espera, reconhecendo que somos estrangeiros e imigrantes nesta terra e estamos aqui de passagem? Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Nós temos este sentimento? Ao abandonarmos, ao olharmos a nossa vida, tantas coisas que vivemos sem Cristo, sem Deus, sem a vida de fé que devemos viver, esta sintonia, esta santidade, nós, ao olharmos para trás, vendo toda esta vida que levamos na ausência da graça, queremos continuar adiante, sem desejo nenhum de voltar para trás, para o pecado, para aquilo que tínhamos, para aquilo que humanamente era até agradável, aos olhos dos homens que vivem uma vida mundana é agradável, mas que não nos leva verdadeiramente à pátria eterna, e seguimos adiante sem o desejo de voltar para trás? Segue ainda a leitura, mas agora, por isto, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles, como para nós. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que também é um símbolo. Nós vemos aqui e recordamos algo que meditamos já uma vez: o sacrifício do nosso Isaque. Deus nos pede, e talvez o Isaque da nossa vida tenha que ser verdadeiramente sacrificado. Não digo de sacrificar uma pessoa, hein? Entendamos bem. Não é um filho, mas aquela coisa tão boa que Deus nos deu e que nos fez talvez caminhar melhor na fé. O nosso cargo, a função que nós tínhamos na paróquia, ou temos na paróquia, etc. Alguma coisa. O nosso exercício na pastoral, na comunidade, onde servimos também a Deus às vezes, temos que sacrificar verdadeiramente, mas com essa consciência de que Deus ressuscita, porque se tudo vem dele, ele também preparará algo melhor para nós. E temos assim sacrificado as coisas boas de nossa vida quando Deus nos pede. Temos abandonado tudo isso nas mãos de Deus. Senhor, tu me deste, mas se tu queres novamente, toma, é teu. É teu, Senhor. Não sei por que o queres, mas te ofereço. Sei que tu me darás no tempo oportuno aquilo que o Senhor achar melhor. Temos vivido assim, meu irmão, minha irmã. Que possamos assim viver realmente sólidos na fé, crescer de fé em fé, como diz São Paulo, para um dia
recebermos a glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Ao reconhecermos a Sua presença ao nosso lado, mesmo em meio às tempestades de nossa vida, as dificuldades, as tribulações e tudo aquilo que nos acontece, as tormentas, para que, vendo o Seu Filho amado ao nosso lado, possamos, com confiança, abandonar as situações em Suas mãos para que Ele trabalhe e nos salve. E assim, vivendo e nos abandonando cada vez mais na fé, no Seu amor, na Sua graça, possamos abandonar-nos totalmente nele e viver a santidade para um dia merecermos a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre cada um de vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.